Pod Online, o podcast do Porto Ferreira Online. Oferecimento Paulo Ótica, uma nova visão para você. Use seus óculos do seu jeito. Bem-vindos ao primeiro podcast do Porto Ferreira Online. É o Pod Online. Aqui é o espaço para você conhecer prestadores de serviço, produtos, lançamentos, novidades, sorteios, porque aqui tem brindes também para você. Já nesse podcast de hoje, nós vamos sortear uma consulta. Aguarde que falaremos mais disso. E vamos lá então logo para o nosso papo, conhecer o nosso convidado. O primeiro convidado desse podcast de estreia é o Paulo Sérgio Fávaro. Ele é optometrista, óptico e professor do Centro Especializado em Optometria. Tudo bem contigo, Paulo? Tudo bem, Edu. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, pelo convite ao Porto Ferreira Online também. E é sempre bom falar da nossa profissão, daquilo que a gente ama de fazer. Então é um prazer estar com vocês aqui. Então, Paulo, vamos começar falando por aí. Por que você decidiu estudar, trabalhar nessa área óptica, de optometria? Que gosto é esse por essa área? Bom, isso veio de pai para filho, Meu pai óptico há muitos anos, e eu até tenho outras profissões. Eu trabalhei na Margiros, por exemplo. Mas em um determinado momento a gente tem que optar, e seguir a nossa carreira. E a opção então foi acompanhar o pai na ótica, e aí a optometria ela surgiu assim meio que sem querer, porque era uma extensão da ótica. E eu então fui fazer um curso, inicialmente um curso técnico, mas já visualizando o futuro, então eu fui fazer o curso de bacharel em optometria. Olha, eu acho que tem uma dúvida que muita gente tem, a gente aproveita para sanar essa dúvida agora. Qual a diferença entre optometria e oftalmologia? Que muita gente conhece o médico, o oftalmologista. Qual a diferença do que o médico oftalmologista faz para o que você, Paulo, que é optometrista, faz? Ótima pergunta, Edu, porque essa é uma dúvida que, primeiro, o que é optometria? Todo mundo optou o quê? É optometria. O opto é o olho, metria medida da visão, Então, o optometrista é um profissional da área de saúde visual, não médico. E o oftalmologista, ele é médico. Então, a diferença fundamental é cuidar de patologia. Então, o optometrista, ele é especialista na prescrição do óculos. Então, você precisa, tem alguma dificuldade, tem algum sintoma, vem, faz uma avaliação, a gente prescreve o óculos. Se tiver uma patologia, aí o médico que tem a competência para isso, e a gente vai encaminhar para o oftalmologista para que ele conduza e dê um diagnóstico se for uma patologia. Patologia, no caso, são doenças. Doenças oculares. Quer dizer, o tratamento das doenças aí é com o médico oftalmologista. Exatamente. E é lógico que a gente pode encaminhar também para outras especialidades, uma suspeita de uma diabetes, uma visualização de fundo de olho, que pode ser um caso neurológico, então você encaminhar para um neurologista. Então, nós podemos encaminhar para os médicos, um médico é que vai dar o diagnóstico. A nossa especialidade é a prescrição do óculos. Agora, o médico oftalmologista, ele estudou, ele fez medicina, depois ele se especializou em oftalmologia, mas o optometrista também tem que estudar, tem cursos para isso, Não é assim, qualquer pessoa pode ser, até pode desde que estude. Sem dúvida. O curso no meu caso, sou formado em bacharel em optometria, são 5 anos de duração. Então é um curso de graduação mesmo. Um curso de graduação. Ou seja, universitário, nível superior. Nível superior. Existe curso nível técnico, mas hoje não é permitido trabalhar. Só é permitido trabalhar ao nível superior. Então, você tem todo o contexto legal, aí, vigilância sanitária, consultório, todo o contexto legal que você tem que estar apto,
E aí sim você tem a liberação para você trabalhar. Então é um curso nível superior que a gente vai fazer, e dentro desse mundo acadêmico aí, a gente vai aprender sobre patologias, sobre alterações de patologias sistêmicas, oculares, né? Então a gente tem que ter um conhecimento para poder encaminhar de forma adequada para o profissional médico. Vamos dizer assim, de forma resumida, a pessoa ela tem algum problema de visão, ela está com algum sintoma, estou sentindo o olho fundo, estou com dor nos olhos, eu estou sentindo a vista escurecer, eu estou sentindo, enfim, ela pode vir aqui sem problema nenhum, porque aqui com você vai ser feito o diagnóstico, você vai conseguir diagnosticar, identificar o que está acontecendo com o olho, com o óculos ou com os dois? Com o olho, com óculos também, e aí dependendo do caso, que é o caso de uma patologia, uma doença ocular, então aí para o médico. A Organização Mundial da Saúde, ela tem a optometria como a primeira barreira contra a cegueira no mundo. Então, por exemplo, países desenvolvidos, Estados Unidos, a Europa, você vai no optometrista. Aí precisou de um óculos, tranquilo, está lá prescrito. Teve alguma alteração, uma catarata, por exemplo, teve um sinal de catarata, encaminha para o oftalmologista. Aí cai naquela parte que você falou das patologias, né? Quando é uma doença que precisa ser tratada, o optometrista, que é você, encaminha o caso para um oftalmologista. Perfeitamente. Né? E você falou de óculos. A tua profissão permite prescrever, receitar lentes para óculos? Sim, ela me permite, exatamente essa nossa especialidade, a prescrição do óculos, né? Então, muitos desses sintomas, que você até citou alguns, ele pode estar relacionado com uma patologia, né? Mas ele pode estar relacionado apenas com um defeito refrativo, uma necessidade de um óculos que vai resolver esses sintomas. Uma dor de cabeça, uma visão embaçada, uma dificuldade para perto, que é comum a partir dos 40 anos, né? O braço vai ficando curto, né? Então, o que a turma diz, né? Isso mesmo. É a síndrome do braço curto. Então, isso nós vamos resolver tranquilamente, né? Passou disso, né? Aí já compete ao médico. E falando em segurança dos seus olhos, quero falar um pouquinho com você sobre segurança e medicina do trabalho. Quando esse é o assunto, procure a Aval Engenharia. A Aval está há 5 anos em Porto Ferreira, fazendo todos esses trabalhos de laudos, exames admissionais, demissionais, exames de rotina. O Márcio, que é um dos fundadores da Aval, já trabalha nisso há 30 anos e também faz toda a parte de e-social. Então você que tem a sua empresa e precisa, por lei inclusive, fazer todos esses exames, esses laudos, a Aval Engenharia faz tudo isso para você. São especialistas nisso. A Aval há 5 anos em Porto Ferreira e com 20 anos já de mercado, porque também tem em Araras, Leme, e o Márcio, um dos fundadores, há 30 anos como técnico de segurança do trabalho. Aval, atendemos porque entendemos. Edu, se me permitir, é um parceiro nosso. A Aval é um parceiro nosso quando há necessidade de exames de acuidade visual, teste de visão de cores, teste de campo visual. O Márcio, né, as meninas lá encaminham, a gente faz o exame e faz o laudo para ele. Puxa, unindo uma coisa com outra então, né? Então eles encaminham para cá. Encaminham. Muito bom. A gente estava falando dos sintomas. Sintomas é aquilo que a pessoa sente, que ela identifica. Pô, tô sentindo isso, tô reparando que eu tô mais assim, mais assado, né? Para quem está ouvindo a gente, para que a pessoa se identifique, Paulo, quais são os sintomas mais comuns assim que as pessoas te procuram? Para a necessidade do óculos, né, a gente tem que ter uma correlação de dados, né? A gente que eu falo, eu como profissional, eu tenho que ter uma correlação de dados. Então, por exemplo, a maioria dos problemas de visão, ele causa dor de cabeça. É um sintoma bem característico. Esse é bem comum, dor de cabeça. É bem comum e bem característico também para problemas visuais. A miopia, uma característica forte da miopia é a visão de longe. Então a pessoa tem uma perda da visão de longe, né? Tem dificuldade para enxergar. O astigmatismo,
ele já tem de longe, mas também tem uma interferência no de perto. Ele causa mais um embaçamento, como se tivessem assim, sombra nas letras, né? E a hipermetropia, ela, apesar de uma determinada idade, ele também atinge de longe, mas atinge mais a visão de perto, né? E aí a presbiopia, que nós brincamos aí do braço curto, né? Que a partir dos 40 anos, então, uma parte fisiológica aí do cristalino, que é uma lente que fica atrás do colorido do olho, e ele não consegue fazer a compensação, então há necessidade de se fazer essa correção, né, dessa ajuda. Então, visão de longe é miopia, visão de perto, hipermetropia e a presbiopia, e o astigmatismo que interfere nos dois. Esses são os principais sintomas, mas aí tem a dor de cabeça, o cansaço ocular, por exemplo, a hipermetropia, quando você vai fazer uma leitura de um livro, você lê 5, 10 minutos, você para, você tem um cansaço, então o míope já lê mais. Porque se ele tira o óculos, ele consegue enxergar bem o meu caso. Perto. Eu sou míope, mas eu gosto de ler muito e leio muito. Exatamente. Né? Até tem uma brincadeira, né, que o pessoal, uma lenda, né, que o míope é mais inteligente, né? No seu caso você é. Mas é justamente porque consegue fazer uma leitura mais tranquila do que um hipermétrope. Né? Ô Paulo, uma pergunta, curiosidade assim a nível de estatística, acho que o pessoal gosta de saber também. Você diria que de 100% da população, quantos por cento tem ou vai desenvolver algum problema ocular? Nós temos um período de emetropização. O que é isso? Né? É a pessoa ter uma visão normal. A criança nasce com aproximadamente 3,5 de hipermetropia. Isso não interfere porque ele consegue superar pelo cristalino que nós falamos isso aí. É comum, dentro de uma normalidade. Dentro da normalidade. E até os 12 anos, isso vai reduzindo e ele tem uma visão normal na adolescência, certo? E ele continua tendo uma visão normal antes porque ele consegue processar isso, né? Ele consegue compensar. Quando há necessidade de uma prescrição, quando tem sintomas, então a criança vai na escola, tem um esforço visual, tem dor de cabeça, desinteresse pela leitura, pelas atividades, aí entra a questão da prescrição, né? Nós temos um problema a nível mundial, que também a Organização Mundial da Saúde ela tem uma previsão, né, uma expectativa aí, de até 2050 a gente ter 50% de pessoas míopes no mundo. Olha. Já está sendo considerado como uma epidemia. Né? Então, tanto é que tem vários trabalhos aí de optometristas e oftalmologistas a nível mundial de controle de miopia. Né? Então, são situações aí que realmente, na normalidade, não vai precisar do óculos. Mas se ele nascer com menos do que esses 3,5, possivelmente ele vai ser míope. Se ele nascer com mais, possivelmente ele vai ser hipermétrope. Qualquer pessoa, em tese, pode desenvolver um problema ocular, especialmente em alguns casos que for hereditário. Sem dúvida. Quais seriam mais esses casos, Paulo? A miopia é muito... a miopia e o astigmatismo são bem característicos, né? E tem que tomar um cuidado com crianças, porque a hipermetropia, quando ela tem uma diferença de grau de um olho para o outro, ela pode causar o que a gente chama de ambliopia, que popularmente a gente conhece como olho preguiçoso. Né? Então é importante que a criança, a mãe, a professora, né, comece a identificar alguma alteração de atitude da criança em relação à visão para fazer um encaminhamento, né, para uma consulta ou optometrista ou oftalmologista. O papo está interessante e nós vamos continuar. Acompanhe rapidamente esse recado da Avante, produtora de vídeo, e já voltamos. Que tal elevar o nível dos vídeos da sua empresa? Afinal, é a sua marca que está sendo exposta, é o seu nome. E tudo começa com uma boa imagem. Aliás, o cérebro humano trabalha por imagens. Na Avante, tudo é de nível profissional. Roteiro, captação, edição, áudio. E certamente você vai vender mais. Avante, produtora de vídeo. A gente estava conversando aqui um pouco sobre as crianças, né? E
uma criança talvez seja um pouco mais difícil de identificar, diagnosticar, justamente porque ela é criança, o mundo dela, né? Às vezes ela tem dificuldade de se expressar, de falar. Então aquilo que você estava dizendo, a professora, a mãe ficar de olho para ver se não tem ali um problema no olho, né? O que as mães, as professoras poderiam fazer para ficar de olho nisso, Paulo? Tem algumas situações um pouco difícil, né? Porque eu falei essa questão da ambliopia do olho preguiçoso, porque um olho funciona bem. Então, às vezes a criança só vai descobrir isso quando vai tirar a CNH, né? Então o olho está lá, não enxerga legal. Mas geralmente, no aspecto das crianças, é ficar atento se chega muito no caderno, né? Se fica muito próximo da televisão, o celular puxa muito, né? Então é ficar atento sobre a ação da criança. O meu pai falava uma coisa, né, que ficou gravado na minha mente. Quando uma mãe chega para você e fala alguma coisa, fica atento, porque a mãe ela tá junto com a criança ali sempre, né? Mas nós temos hoje a situação de mãe trabalha, tal, né? Então muitas vezes ele não tem essa condição. Então aí entra a figura do professor, professora. Né? Ficar atento na questão de desinteresse pela leitura, pelas atividades, ficar muito próximo do papel que está fazendo, né, das suas atividades. Então são sinais aí característicos que a criança precisa fazer uma avaliação. Dor de cabeça também, como nós falamos, a maioria dos defeitos refrativos, né, o defeito de visão, ele causa dor de cabeça. Então, às vezes, precisa definir se a criança está tentando enganar, porque não gosta da escola, né? Muitas vezes isso pode acontecer, como realmente está acontecendo. É um problema mesmo. E por falar em problemas, você comentou de um número excessivo, né, no aumento de problemas visuais aí em nível mundial. A que você acha que se deve isso? Inclusive nos países asiáticos hoje já chega a mais de 60%, chega a atingir 70%, né? Bom, tem os estudos que estão sendo realizados no mundo inteiro, inclusive tem algumas lentes já sendo lançadas para isso, lente de contato, lente de óculos, para o trabalho de controle de miopia. Os estudos são que apontam alguns vilões, né? Os produtos eletrônicos, sem dúvida, hoje eles são necessários, são importantes, fazem parte da nossa vida. Computador, celular, tablet. Sim, mas uma distância de trabalho é importante se manter 40, 50 centímetros. Muitas vezes a gente vê as crianças aqui, né? Eu fui numa palestra uma vez, um palestrante, um mexicano, falou assim que o celular virou uma chupeta, né? A criança chora, você dá o celular para a criança. Aí a criança fica com o celular aqui, ele está usando muito a atividade ocular e que pode, segundo os estudos, causar um alongamento no olho. E esse alongamento, o míope tem um olho maior, né? Um olho mais alongado. Então está a ocorrência da miopia. Muita exposição à luz, Paulo. Então, o nosso olho muito exposto, porque essas telas são luminosas, sim, né? É sim. Isso. Isso é uma dificuldade, mas por outro lado, um outro aspecto que faz parte desses estudos é a criança brincar ao ar livre, que é importante, né? E tem uma interferência, segundo os trabalhos científicos. E hoje a gente prende as nossas crianças, até por questão de segurança, né? A gente prende as nossas crianças. Então precisa ter um período, né? Tem um período lá com o celular, tem até uma tabelinha que o pessoal tem na internet aí, quantos anos, quanto tempo que pode ficar, tudo. Mas a gente tem que utilizar esse período né, quem mora em condomínio tem mais facilidade, de deixar a criança mais ao ar livre, brincar, né? As coisas que nós fizemos, né, na nossa época. Muito. Eu mais velho. Saudosos tempos, né? Casa de Irene, um lugar especial que vai transformar o seu conceito de decoração. Se você ainda não conhece, está perdendo a chance de transformar seu lar com peças únicas e de alta qualidade. Lá você encontra quadros, luminárias, móveis e acessórios que vão dar aquele toque especial em qualquer cômodo da sua casa. Atendimento personalizado, equipe sempre pronta para ajudar você a encontrar exatamente o que procura. Porque cada cliente e cada casa são únicos. Casa de Irene na Avenida do Comércio, Avenida João Martins da Silveira Sobrinho, 3117. Transforme seu lar com peças que são verdadeiras obras de arte. E sinta a diferença que a Casa de Irene pode fazer na sua decoração.
Uma outra coisa, já caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, você estava me dizendo em off, vamos dizer para todo mundo agora, da questão das lentes de contato. Sim. Então, o teu trabalho aqui como optometrista, e ele é professor também, pessoal, é ótico, formado nisso, graduado, tem curso de graduação, nível superior para isso, né? O Paulo é uma dessas pessoas que estudou isso. E a pessoa que precisa de lente de contato, ou até gosta mesmo de usar lente de contato, dá um pouquinho mais, né, de autonomia para a pessoa, às vezes não gosta muito de óculos, ela pode te procurar também. Sem dúvida, a gente faz a adaptação de lente de contato aqui. Em alguns problemas visuais, a lente de contato ela é até mais interessante do que o próprio óculos, né? Essa correlação de dados a gente consegue visualizar aqui numa consulta e ofertar isso, né? Edu, você tem possibilidade de usar uma lente de contato aqui e resolver seu problema, né? Ajuda nisso, ajuda naquilo. Então, muitas vezes nós vamos dar essa opção para o paciente. Muitas vezes o paciente já vem, né, com a expectativa, não gosta de usar óculos, ou a questão vai para uma academia, joga futebol, né, pratica algum esporte, ou até questão social mesmo, né? Então, eu vou ter um casamento, tem uma festa, eu não gosto de usar o óculos, né? Vou tirar foto, o pessoal reclama bastante disso. Então, a lente de contato é uma excelente opção e é uma especialização dentro da optometria. Você gosta dessa área, Paulo? Você gosta de trabalhar com isso? Rapaz, eu amo. Edu, eu amo, né? Tem aquela frase, se não me engano, de Charles Chaplin, né? Quando você faz o que você ama, quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha nenhum dia, né? Então eu sou um apaixonado, eu gosto muito dar aula, né? Financeiramente não é interessante e você ainda forma concorrentes, né? Teoricamente, mas eu sou apaixonado porque falar da minha profissão é uma coisa que mexe muito comigo, né? Então eu sou apaixonado pela optometria. Quanto tempo faz já que você está nessa área? Optometria estou desde 2001, formação a nível superior 2008. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer um trabalho social em Moçambique. Eu gosto muito de contar essa história. É um país que fala a língua portuguesa também, né? Fala a língua portuguesa e nós fomos lá para abrir um curso de optometria à universidade lá, né, o Unilúrio, e a nossa universidade foi convidada e eu fui um dos alunos convidados. E nós fizemos um trabalho maravilhoso lá, com 2.700 atendimentos, 1.280 óculos doados, né? Então, assim, é paixão mesmo. A gente faz muitas brigadas, né? Às vezes as escolas aí atendem em presídio. A escola em Ribeirão, que eu dava aula, tinha um acordo com o presídio. Então, é gratificante. Tá mais que provado, tá na sua expressão, no seu semblante, que você ama isso que você faz. Obrigado. Aliás, pessoal, o que o Pod Online vai sortear para você é uma consulta com o Paulo Fávaro, né? Que de repente pode até ser extensiva para alguém que ganha, mas é a mãe que parece estar com problema de vista, pode vir a mãe então? Sem dúvida. Então tá bom, pessoal. Então, para você participar desse sorteio aqui do Pod Online, você curta o nosso podcast, marque 2 pessoas e comente, escreva "eu quero", tá bom? Curta, marque 2 pessoas e comente, escreva "eu quero". O sorteio vai ser na sexta-feira, dia 28 de junho. Fique ligado aí nas redes sociais. Sexta-feira, dia 28 de junho é o sorteio. Grupo Malaquias Autopeças, mais de 35 anos de experiência com 6 lojas na região. Pirassununga, 1935658288, Porto Ferreira, 1935894131, Santa Cruz das Palmeiras, 1936831211, Descalvado, 1935831563 e Santa Rita do Passa Quatro, 1935844444. Entrega gratuita, parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Grande variedade de marcas nacionais e importadas. Desconto especial à vista. Grupo Malaquias Autopeças. Paulo, suas considerações finais. Gostaria que você fizesse o convite para as pessoas virem conhecer o seu trabalho aqui. Edu, é gratificante, né? A gente está falando da nossa profissão, mas é
a importância dela, né? Então as pessoas precisam fazer uma avaliação. Muitas vezes eu pego paciente aqui que já fez consulta há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Às vezes, de um ano para o outro, a pessoa pode ter uma catarata, pode ter uma alteração de pressão de olho. Então é importante que a pessoa faça um exame periodicamente. E a gente faz o convite para vir conhecer o nosso trabalho. Nós atendemos o convênio Dona Balbina, né? Só vir conhecer o nosso trabalho, fazer uma avaliação, fazer o seu óculos, né? E óculos, muitas vezes a gente enxerga ele como um problema, mas não, é qualidade de vida, né? Você sabe disso. Ele não é o problema, o óculos é a solução do problema. Né? É a solução. Então você sabe muito bem disso e nós não vivemos sem o óculos. Né? Isso aí. Então é qualidade de vida. Eu enxergar bem é qualidade de vida, né? Então vamos cuidar da nossa visão, assim como a gente cuida de todas as áreas da nossa saúde, e isso é importante. Muito bem. Hoje, então, o nosso primeiro podcast de estreia, o Pod Online, foi com Paulo Fávaro. Muito obrigado pela sua atenção, estamos encerrando. Se você tem interesse em também estar conosco aqui no Pod Online, faça contato através do telefone que está aparecendo no vídeo aqui, pelo WhatsApp, ou também nos chame inbox. Tenham todos uma ótima semana, bom final de semana, obrigado e até o próximo. Pod Online, o podcast do Porto Ferreira Online. Oferecimento: Paulo Ótica, uma nova visão para você. Use seus óculos do seu jeito.